Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Cabeça Ativa. Hoje chegamos ao 25º episódio do Cabeça Ativa, Rafinha. É isso. Nem um ano ainda e já temos 25 episódios. Então vamos Isso. comemorar aqui hoje com essa belíssima convidada, Tainá Martins. Muito orgulho de recebê-la aqui hoje. Tainá que é psicóloga e outras coisas também empreendedora que a gente vai saber. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E antes de passar o microfone aqui para Tainá, eu queria dar uma boa noite para vocês, fiquem à vontade. Para quem é novo aqui no canal, a gente tem um chat, né, Rafinha, aqui na Sim. Twitch, que vocês podem comentar, interagir, podem mandar perguntas também, que a gente passa aqui com a Tainá. E é isso, sintam-se à vontade, sigam a gente. E, Rafinha, boa noite, Tainá, boa noite. Boa noite meninos, boa noite a todos aí que estão vendo a gente. Para mim, prazer, tô super animada aqui, tô doida para me reencontrar com a minha jornada, Uhum. me reconectar com a minha história, bater papo. Acho que agora eu percebi o quanto eu estava sentindo falta de bater papo, gente. Eu acho que agora, assim, na hora que vocês começaram a falar, me dei conta do tempo que eu tô sem bater um papão assim gostoso depois da pandemia, né? Então, obrigada por ter me convidado. Tô Nada, animada. prazer é todo nosso. A gente E agradece. pra gente tá sendo ótimo aqui receber pessoas super diferentes, com cabeças diferentes, bater esse papo que a gente sente tanto falta, né, esse distanciamento, não vejo tantos amigos, tantos familiares há tanto tempo, então isso aqui tem realmente feito um carinho no coração, né. Mas Tainá, aqui no Cabeça a gente começa, voltando um pouquinho lá atrás, só um pouquinho lá atrás. Uhum, Porque a gente sabe, hoje a gente vê, por exemplo, o seu trabalho como psicóloga e tudo mais, mas a gente quer saber como foi essa construção. A gente tem muitas dúvidas para entender como é que era a Tainá quando era mais nova, adolescente, criança, se já tinha algo que pendia para esse lado, né, que hoje na psicologia, por uhum. exemplo, ou não, ou se não tinha nada a ver, você tinha outros pensamentos e tudo mais. Então, queria que você começasse falando por aí e contar pra gente de onde você é também. Onde nasceu Tá. e tudo mais. Sou daqui de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Nasci aqui, vivo aqui, passei um tempinho fora, mas por causa fora, né? Fora de Campo Grande, porque eu morei na Tijuca, eu morei no Grajaú, eu morei em Piedade, mas por causa fora, parece que eu fui para fora do país. Mas fora por causa de faculdade, de trabalho, sempre trabalhei, estudei, então ficava mais fácil ficar fora. Mas eu adoro Campo Grande, gosto muito de morar aqui e faço planos de morar aqui ainda um bom tempo. Sou bairrista, né? Então, sobre a minha infância, Igor, olha, se tinha alguma coisa que fazia parecer que eu ia por esse caminho, eu não nunca me dei conta, porque assim, eu era uma criança muito tímida, né, bem na minha, assim, tímida nas relações, né, porque como eu comecei a dançar ali no final da minha infância, pré-adolescência, eu adorava um palco, então tinha a questão da timidez nas relações, mas eu gostava de um palco, se tivesse uma música eu estava dançando, né, Legal. então tinha esses 2 lados. Então, não sei se tinha alguma coisa aí voltada pra psicologia, fui descobrir só muito depois. Eu era uma criança tímida, como eu te falei, mas gostava de dançar. Na adolescência, eu vou ser bem honesta, assim, não escondo isso de ninguém, eu fui uma adolescente bem difícil. Uma Quem não, né? adolescente Quem não? chata, uma adolescente chata, desagradável, várias vezes, assim. E nunca fui boa aluna, então eu passei por momentos bem complexos aí na adolescência, de troca de escola, porque reprovei algumas vezes, então não tinha muitos não fiz muitos amigos desse que se carrega, né, então eu era bem, assim, eu era bem desagradável e não gostava muito de estudar, então, assim, essa coisa da psicologia chegou muito perto da decisão da faculdade, porque eu queria dançar, né, eu comecei a dançar com eu acho, tá, eu sou péssima com coisas de data e cronologia. Eu Uhum. comecei a dançar com 10 anos e me formei em jazz, então foram aí mais de 10 Caramba. anos dançando e, Caramba. fazendo balé sapateado, enfim, participando de festivais e eu queria dançar, sabe, não era a psicologia que eu queria não. E aí quando eu percebi que não ia dar para dançar, porque eu não tinha perfil, porque não era a minha vibe, eu comecei a pesquisar, eu comecei a buscar outras informações, entendeu? E aí eu cheguei na psicologia. Então não foi uma coisa natural, Mas não foi isso natural. surgiu na época ali do colégio, no, sei lá, ensino médio e tudo mais, ou
É, já bem para o final, porque meus pais faziam faculdade de teologia, e Aham. aí dentro lá desses estudos, né, eles trouxeram a questão da introdução da psicologia. E eu comecei a gostar de ler, eu gostava de ler livros de história. E aí, buscando livros, meu pai tinha uma pequena biblioteca, umas estantes com os livros, eu ia lá tentando achar um, porque eu lia os meus com muita rapidez e queria ler outros, e não tinha essa dinâmica, né, financeira para ficar comprando livros, eu ia caçar os livros. Achei. E ele falou: "Ah, lê esse aqui que eu acho que você vai gostar". E aí eu li, gostei, né, mas assim, ainda não tinha entendido o que era aquilo. Aí, na verdade, a minha descoberta veio, sabe esses livros de banca, não sei se vocês vão lembrar, que tem, assim, não sei quantas mil profissões, aí você busca lá para escolher a tua profissão? Eu Sim, Sim, fui sim, um sim. sim. dia na banca, comprei um livro desse e li todo. Aí fui grifando lá o que eu achava interessante, e claro que eu era de humanas, né, porque, eu sempre as minhas reprovações e coisas do tipo na escola sempre foram em volta de matemática, química, física, então eu sabia que não era por aí. E aí eu li lá sobre a psicologia. O interessante desse livro, não sei nem se isso existe ainda, né, mas foi bem interessante para mim. Primeiro que foi uma busca minha, pessoal, ninguém falou: "Vai lá e faz", então eu estava bem interessada em fazer, em descobrir algo. E aí lá nesse livro tinha escrito assim, você lia sobre a psicologia no geral, tinha também, mercado de trabalho, né, então algumas opções de mercado de trabalho, e o que você estuda na faculdade, porque tem uma grande diferença, né, o que você estuda na faculdade e o que você vai ver no mercado de trabalho. Exatamente, Aí é muito lá no diferente. livro tinha isso, e foi interessante porque eu vi que ali eu ia me dar bem. E foi quando eu comecei a gostar de estudar, né, porque eu nunca que eu fui muito, sei lá, nunca gostei. Acho que nunca fui por um caminho muito bom do estudo, então me perdi um pouco. E aí, nesse momento, eu vi que eu gostava de ler, então era o meu caminho, assim, sabe. Dentre outros, esse foi o que eu mais me identifiquei. Então foi bem uma busca mesmo, não foi nada natural. Logo que você entrou, assim, na faculdade de psicologia, já foi algo que, tipo, amor à primeira vista? Você já viu realmente que aquilo se encaixava e aquilo tudo que você tinha lido Fez fazia sentido pra sentido, né? você, né. Sim, Exato. sim. E aí, o que que eu fiz? Antes de começar a faculdade, eu já comecei a estudar, porque aquilo me interessou tanto, que eu comecei a buscar antes. Então, quando eu cheguei na faculdade, muito do que você vê ali naquele primeiro momento, né, o primeiro semestre, a introdução, eu já tinha visto. E já tinha até, compartilhado com meu pai, então meu pai fez parte desse momento, assim, meu pai, minha mãe, né, como eles estavam também saindo daquele momento de estudo, daquela coisa em específico, a gente trocava. E eu fiquei muito empolgada. Depois que eu decidi, eu fiquei super empolgada, porque aí eu já sabia que não era dança. Foi um luto. Parar de dançar foi um luto. Foi muito, É isso que eu muito, ia falar, muito. você abandonou mesmo, assim, não Não se tornou chegou a nem um tentar levar hobby um hobby, ou alguma coisa do tipo? Eu tentei, só que o que acontece? Eu entrei na faculdade e eu decidi que eu ia continuar dando aula. Falei: "Bom, se bailarina não é minha vibe", e aí no meio dessa coisa da dança eu percebi que eu gostava muito da parte coreográfica da coisa, né, a parte técnica. Então eu falei: "Bom, eu vou ser coreógrafa", e eu era boa, modéstia à parte. Eu era boa nisso, eu era muito criativa e tal, e me legal. davam muita força, então falei: "Bom, então vai ser coreografia", mas aí eu percebi que não ia dar para viver disso. Sabe, e eu fui desistindo, fui Sim. percebendo realmente que não ia dar. Quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, eu estudei na Gama Filho, né, falecida Gama Filho. Era longe o deslocamento, né, de Campo Grande para Gama Filho para casa, eu ficava bastante cansada, e aí eu fui parando de fazer aula e fiquei só dando aula para 2, 3 turmas. Mas aquilo não era suficiente para mim, porque eu queria mais, eu queria estar dentro da dança, eu queria, sabe, eu queria Viver dançar mais, de né. fato. Não, era pior, eu acho, do que ficar sem nada. E Ficava aí meio eu que torturando, né, chamando aquela chama, né, que estava ali. ficava, eu precisava mergulhar naquilo, igual eu sempre vivi. Por isso que eu digo que eu não fui boa aluna, assim, porque foi um momento de tanta intensidade minha na dança, que eu não conseguia dar minha energia, minha disposição para outra coisa. Eu só queria dançar, eu era muito fissurada nisso, muito. Porque o prazer é muito grande da dança, né, É, então, e eu acho é que muito difícil você ficar ali no meio termo. você falou uma coisa que me faz até pensar, né, como é feita a educação, a gente tá vindo num momento de evolução, né, de mudança, entendendo que
o modo de ensinar que a gente tinha aqui no Brasil não é o modo de ensinar que realmente faz sentido para hoje em dia. Não que Uhum. fizesse talvez para um passado, mas assim, a gente está entendendo que dá para mudar, Aham. né. Porque é isso, né, muitas das vezes a gente acaba dedicando boa parte do nosso tempo, esforço, para coisas que a gente nem vai utilizar, né, depois. E é óbvio, tem coisas que são extremamente importantes, na matemática, no português, na biologia, que todos Uhum. deveriam saber. Mas tem outras coisas que eu considero muito específica, né, e que a gente já poderia acabar ali, sei lá, no ensino fundamental já tentando direcionar, tentando entender onde cada criança, Sim, adolescente já vai se posicionando, né. sim, é muito claro para mim que esse estilo de ensino que eu participei, né, quando criança e adolescente, não servia para mim, principalmente na adolescência, assim, que o meu olhar já estava para um futuro, né. Meu pai sempre foi muito claro nessas questões do futuro, ele tinha alguns medos, são 3 meninas, né, ele tinha vontade de que a gente, tivesse certeza e gostasse do que a gente fosse fazer para o futuro, né. Que legal. Isso era uma preocupação para ele. É uma coisa que ele sempre me disse assim: "Filho, não quero que você seja rica, eu quero que você tenha conforto e viva bem e faça o que você gosta". Então isso ele fala Legal. desde criança, então veja bem, ele já vinha colocando umas coisinhas na nossa cabeça, né. E aquele ensino que eu vivenciei, não servia. Nós na minha casa, lá na casa dos meus pais, nós somos, basicamente todos artistas. Nós usamos a criatividade em tudo. Sempre fomos estimulados. Um momento no ensino médio, uma das escolas que eu estudei, né, que eu vi a possibilidade de aprender. Ali eu Uhum. vi, mas já era um pouco tarde para mim, no sentido de que eu perdi a base. Sim, sim, sim. Então era um esforço enorme que eu fazia para dar conta daquilo que eu estava aprendendo no ensino médio para fazer um vestibular, que Uhum. para mim foi, assim, uma coisa que não funcionou, Não porque era não tinha lógica, né, para o seu como é que eu vou fazer um vestibular ou algo assim se eu não sei a base? Como é que eu vou aprender agora uma química, uma física, né? Eu sempre fui tateando a coisa, assim, nunca, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu sou péssima. E que, assim, tomara que eu não precise disso para grandes coisas na minha vida, porque eu vou sim. precisar sempre de muita ajuda. Mas eu tenho certeza que eu sempre tive essa certeza de que eu tinha habilidades, só não eram Aham. aquelas. Né, então eu Entendi. tinha o básico para passar, às vezes eu não tinha e por isso reprovei, mas eu tinha outras habilidades e interessante que na minha casa, eu nunca fui taxada como fracassada por causa disso, né, a gente sempre teve um olhar para as coisas positivas, então, se eu era boa em português, história, geografia, que ótimo que você é boa em português Sim, e sim. dança, né, e canta, então fiz aula de canto, fiz aula de dança, fazia, tênis, e jogava tênis, tocava piano, então tinha outras habilidades que eram exploradas, em detrimento daquelas que eu não tinha, e que ninguém dizia assim: "Você tem que saber", não, você tem que Sim. passar de ano, sabe. Então eu ficava de recuperação, em recuperação todo final de ano, meu pai falava: "Filha, não tem problema, a escola tá paga até tal dia, vai Pô, lá, mas isso pergunta pra isso é professora". bom, né, porque Sim. diferente da maioria que chega já naquela pressão de que falar, tipo: "Não, porque você tem que tirar uma nota 10 e Sim. 9". Eu lembro de pais na época de colégio que era aquela pressão psicológica. "Se tirou menos que fulano, que ciclano, que não sei o quê", é uma doideira, né. Graças a Deus a gente não viveu isso e eu tento passar isso adiante, porque acho muito sofrido. Minha sobrinha, por exemplo, tem dificuldades lá dela, dificuldades diferentes das minhas, mas tem lá as dificuldades dela, e eu tento mostrar para ela que com tranquilidade dá para a gente, viver bem com isso, assim, porque não dá Sim, para ser claro. ok, a gente tem que ser ok na maioria das coisas ali e passar, mas não, ela vai ter as habilidades dela, ela tem que focar nisso, assim. Então, Sim, dá para ser um bom profissional, não sendo um bom aluno lá na base, Claro. mas a gente tem que correr atrás, né. Sim. Não vai ser tudo de mão beijada, não é porque eu sei algo, não sei português, história, geografia, que eu vou ser ruim na minha vida em tudo que eu fizer, não. Eu perfeito. consegui dar conta de algumas coisas, mas como eu te falei, não foi intuitivo, não foi uma coisa natural, foi uma coisa que eu busquei e encontrei. E graças a Deus também, eu tive também apoio, porque assim, eu não, como eu te falei, eu não fiz bons vestibulares, eu não fiz boas provas, porque eu não tinha muita coisa
para dar conta do vestibular que era na época, que não era através do Enem, né, cada Sim, cada faculdade um, tinha né. o seu. Então a gente ficava de um lado para o outro fazendo vestibular, né, e cada um tinha a sua prova específica, e você tinha que dar conta daquilo, então óbvio que eu não fui bem no vestibular, porque não dá para ir bem no vestibular tirando 1 em matemática. E É, aí, meus pais também não me pressionaram nesse sentido. E foi bom, porque eu tive tempo para me encontrar, né. Eu vi minha irmã, por exemplo, fez vestibular com 17 anos, passou por faculdade com 17 anos. Quem sabe o que quer fazer da vida com 17 anos? Raras exato. pessoas, né, 17 anos você está em outro momento. Então eu tive esse tempo aí para me preparar. Graças a Deus ela fez uma escolha legal, que ela gosta do que ela fez, mas caramba, uma dentre, né, É, muitos que são não É funcionam. muito difícil você estar preparado psicologicamente para saber o que você realmente quer, né. Porque tem pressão dos pais, é pressão, na maioria Sim, das vezes, pressão da sociedade, pressão dos seus amigos, do sim. colégio, e só a pressão que é a pior de todas, né, a pressão Uhum, interna da cabeça. Então, é bem bizarro essa época sim. mesmo. Mas eu fiquei curioso, na época que você entrou, na psicologia, você disse que já começou a estudar antes, né, e tudo mais. Mas quando você entrou mesmo na faculdade, era exatamente o que você esperava? Foi melhor? Hã, o que você sentiu, assim? Como é que e conta pra gente também um pouquinho, pra quem estiver ouvindo, como é que é o curso de psicologia? Aham, Que tá. você tem que Então, saber, era o que que é exatamente o que eu estava. legal. Boa, boa, É. boa. Que? Desculpa, não entendi. O que que você tem que chegar sabendo, mais ou menos, assim, quais são as aptidões necessárias em determinadas matérias, né. Tá, basicamente, assim, eu acho que para a faculdade de psicologia, principalmente nesse começo, ler, gostar de ler. Porque, assim, não é porque também eu estudei, eu li, eu me interessei, que você precisa ter algo antes, não. Porque o que eles apresentam logo no primeiro semestre é a base da maioria das coisas que você vai ver para frente. Então você tem uma boa base no começo, você estuda bastante história, antropologia, a base das teorias, né, então você vê muito, Freud, essas mais famosas, né, de psicanálise, o TCC, então a maioria dessas teorias da psicologia vieram de Freud, né, então, foram desencontros, foram pessoas que eram amiguinhos de Freud e de repente: "Ah não, não gosto mais de você, vou criar outra". E aí eles foram saindo disso e outras teorias. Então, assim, você vê muito, a base no começo, tanto que era até chato, porque a gente quer ir para frente, vamos para frente, Sim. vamos para frente, mas a gente fica na base um bom tempo, o que é ótimo, porque quando você chega, ali no meio para o final, a coisa começa a ficar bem, densa, muito densa, e sem aquela base, a gente não ia chegar a lugar nenhum, mas, assim, tem que gostar muito de ler. Ler para além da literatura que eles recomendam, assim, porque não cabe dentro da psicologia toda a literatura que a gente precisa, sabe, para psicologia. Por isso que eu acho que eu gostei tanto de estudar, porque era uma coisa que eu ia buscando minhas próprias Fontes, né, e tudo. vontades, assim, de ler minhas fontes e ia descobrindo coisas, porque realmente você sai vocês provavelmente, não sei se vocês se sentem assim, mas eu saí da faculdade sentindo que eu não sabia nada. Ah, com E tinha certeza. tanta Até hoje. coisa diferente, né, então, e aí eu fui buscando outras, né, fui buscando pós, fui buscando cursos, porque a sensação é de que realmente não cabe, parece que é muito tempo, né, 5 anos, mas quando termina você fica: "Meu Deus, mas eu precisava de mais, né, não dava para ser só E isso". parece que tudo tem uma ramificação, né, então um negocinho que você estuda aqui, ele pode se ramificar em não sei quantos, então Exatamente. assim, você tem uma base ali, mas é um mundo, uma infinidade e eu imagino que na parte da psicologia deve ser algo maior ainda, né, porque o que deve ter de Você gente imagina estudando assim, que é uma isso, ciência relativamente nova, né, são 100 anos de ciência. A gente está caramba. construindo a psicologia hoje. Então, será que dá para acabar a faculdade e simplesmente dizer: "Opa, sou psicólogo e acabou"? Não vai dar, porque a coisa está andando hoje, enquanto a gente está conversando, a coisa está andando. E aí a minha técnica vai ficar ultrapassada, né, então não faz muito sentido. Quando eu quero poder ajudar as pessoas com a minha técnica, eu quero buscar o melhor que tem, né, eu quero buscar a melhor ferramenta. Sim, Então a gente tem que estar o tempo todo se atualizando. Até porque a ferramenta sou eu, né, então se eu não for me atualizando, me especializando, que ser humano é esse que está querendo e achando que pode ajudar alguém, né. Então a gente precisa estar o tempo inteiro com a cabeça muito fresca, muito ativa.
né, e Sim. trocando também, porque a troca é que faz a gente ser assim, né, a gente é relacional, então a gente tem que estar sempre buscando outros profissionais, ouvindo outras ideias, porque realmente, assim, por mais que eu sentia muito isso, né, principalmente nas teorias em que eu não sou, muito boa e que eu não queria me aprofundar, por exemplo, a psicanálise, que não era a minha área, né, como não era o meu foco, eu sentia que aquilo era mais complexo. Então, por mais que fosse complexo, ainda é muito raso, perto do que é Uhum. necessário, né, de teoria e de prática para você poder estar atendendo bem, né, dentro da clínica, eu digo, né, porque aí tem outras ramificações da psicologia. E eu fui para a área clínica e eu sempre soube disso, que eu queria área clínica, desde que eu entrei na faculdade. Só que E quando eu entrei, eu achei que eu ia para psicanálise, eu tinha certeza que eu ia ser psicanalista. ah, porque eu ia E perguntar aí como é que é essa parte Tem estágio, digamos né? tipo isso, se tem já um contato já na faculdade ou se tem Você mais aulas bem experimenta, né? práticas, Você assim, de experimenta como é ser profissional em algum momento? Existe estágio, essas sim, coisas? sim, sim, estágios obrigatórios, estágios que a gente, na verdade, como eu sempre fui muito intrometida nas coisas, sabe, assim, meio sem Sim. saber, eu ia me metendo nos negócios assim. Como eu queria dinheiro, né, eu estava, assim, querendo morar perto da faculdade, que eu já não aguentava mais ficar indo e vindo e a tal. vida de brasileiro, né, que tem 1000 Pois é. degraus antes de pensar do Exato, exato. E eu desde os 15 anos dava aula de dança, então tinha um dinheirinho ou outro, e eu sempre gostei disso. E Legal. aí quando eu entrei para a faculdade que eu parei, eu sentia falta de ter algo, né. E lá na faculdade a gente não pode fazer estágio remunerado clínico, né, a gente não pode fazer isso. Mas existiam outras possibilidades, que era, por exemplo, o RH, né, os recursos humanos. E Legal. aí eu busquei um estágio, né, para aprender, para ver qual era, porque, deu assim, apesar de eu querer a parte clínica, dá um medinho, né, de você ficar dentro de uma sala com alguém, assim, falar: "De repente", né. E aí eu falei: "Ah, de repente pode ser que funcione uma outra aqui". Então eu fiz na faculdade o estágio em RH, em organizacional, e depois consegui um estágio fora, e aí era remunerado, então aquilo me deu um gás. Mas eu percebi que não tinha a menor condição. Não era isso de caramba. jeito nenhum, e nem pelo dinheiro estava dando. Falei: "Não, não Sim. quero". E aí, saí, assim, fiz um semestre, saí, porque realmente eu vi que era a clínica. A gente faz o estágio o clínico na faculdade, no serviço de psicologia aplicada, né. Toda faculdade de psicologia precisa ter um serviço de psicologia aplicada, onde a gente vai atender pessoas da comunidade, ou de graça, ou por um valor muito ínfimo, assim. Irrisória. Legal. São pessoas que realmente, por exemplo, ali na Gama Filho tem uma comunidade bem, eu terminei a faculdade na Celso Lisboa, então ali logo depois da linha do trem também vinha muita gente, então, tem fila de espera, porque assim, essa noção de que precisam, realmente elas não têm acesso, mas têm Exato. noção. Então, a gente atendia muita gente e, formam-se grupos que você já vai se direcionando para determinada linha teórica, e professores vão te dando supervisão sobre aqueles casos, e a troca acontece ali, a gente vai aprendendo ali um com o outro. Mas acontece, existe sim. E outras áreas, né, que você pode fazer psicologia hospitalar, você pode ir para o centro de saúde mental, então os CAPs e coisas do tipo, você vai até lá. Psicologia, hospitalar, falei, né. Psicologia Uhum. escolar, você vai até a escola, né, a Legal. trabalhar com Caramba, psicopedagogos, é psicologia muito amplo, né. jurídica. Então você vai aonde tiver, você pode se encaixar, e tem para todo mundo. As áreas da psicologia são incríveis e são, assim, muitas. O Legal. trabalho você pode ter certeza que não falta. Uma dúvida que Não, eu tenho, Tainá, é na parte, tipo assim, porque eu fico pensando, eu zero me conseguindo ser psicólogo e tentando lidar com uma outra pessoa e tal, eu já fico assim, eu fico realmente, pensando como seria. Na faculdade, que tipo de matéria ou como é que é feito isso para passar isso para o aluno ali, esse entendimento, porque você vai ter que lidar com uma outra pessoa diretamente, né, e você aprender de como que você vai lidar com aquilo, com as suas emoções e tal. Como é que é feito isso na faculdade? Ou mais teórica, não passa por isso? é mais teórico, mas a gente passa por essas ideias sim. Assim,
É claro que a coisa se aprofunda muito quando a gente vai escolher o estágio, né. O estágio Aham. só pode ser lá para o final, onde você já vai estar mais preparado. E aí, antes do estágio começar, a gente tem uma preparação, que são orientações desse nível, assim, que eu acho que você está falando, que é mais da Uhum. gente poder, se isentar do nosso próprio julgamento, estar ali, mais disposto e com uma atenção flutuante, né, deixar que fale. Claro que cada teoria tem a sua forma de fazer na prática, tá. Então, eu escuto muito, assim, pessoas dizendo: "Ah, eu não gostei da terapia porque o psicólogo não falava nada". Ou então eu não gostei porque ele me passou a fazer exercício em casa. E aí, então, assim, isso vai da teoria do psicólogo, né, no que ele acredita. Sim. Então, isso também tem que ter a ver com a pessoa que está fazendo terapia, ela precisa se identificar com isso. Mas a gente é mais guiado de forma geral antes do estágio. Quando você chega no estágio, onde o professor, o supervisor, já está alinhado com a teoria que você escolheu, ele te guia nesse sentido, de como agir, coisas que você pode fazer ou não, né. Então eu, quando escolhi a psicologia clínica, o estágio de psicologia clínica em Gestalt terapia, que não é uma cadeira comum na faculdade de psicologia, é muito raso, muito mais raso do que as outras, porque ela não é muito popular. Então, normalmente se aprofunda em psicanálise, psicologia existencial e a terapia cognitivo-comportamental, que são as mais conhecidas, né. A Gestalt ela é meio deixadinha de Deixando de lado. lado ali, né. Aí eu achei lá, eu falei: "Pô, é isso que eu quero, eu vou lá". Eu mal tinha tido aula de Gestalt terapia, então, assim, fui conhecer no estágio, mas a gente antes de atender faz toda uma preparação, passa um tempo só, observando e não atendendo. Para você chegar a atender não é assim, porque é muita responsabilidade, não só do estagiário, mas do supervisor que está colocando essa pessoa lá, né, para atender alguém, então olha o estrago Sim. que essa pessoa pode fazer. A gente é orientado sim de como fazer, então, orientações no sentido de não se pergunta por quê, se pergunta como, deixe que a pessoa fale, não interrompa, deixa que o fenômeno venha, né, o fenômeno é aquilo que está chamando mais atenção. Então, por exemplo, na Gestalt terapia a gente usa muito as experiências. Se você traz algo que seja possível fazer uma experiência mais, viva, no sentido de poder, de repente, levantar, de poder dançar, sentir seu próprio corpo, Legal. repetir coisas para ouvir sua própria voz, então, coisa que na psicanálise não acontece. Então cada teoria vai ter sua prática muito específica, e essas orientações mais específicas acontecem para o fim, lá no estágio, mas o tempo todo a gente é provocado a se isentar, a não julgar, ter um ouvido, né, aberto, com uma atenção bastante flutuante, observar o corpo. Então, desde o início a gente recebe muitas dessas orientações e é provocado a pensar nisso. E quando acontecem as coisas dentro de sala de aula, a gente está sempre tentando incluir isso, né, para poder exercitar. Apesar de ser bastante difícil se sentir pronto, porque é muito difícil se isentar, né. Sim. E tudo que, vocês falam aqui para mim, passa pelos meus atravessamentos da minha vida, da minha experiência. Claro. Mas Exato. é um exercício, é uma coisa que você tem que estar sempre atento. Se você se perde, logo você coloca a tua experiência na frente, e não é sobre mim, é sobre quem está na minha frente, né. É um tipo de profissão que desde já que eu deixo aqui o elogio, porque eu e o Rafa, enfim, a gente virou defensores, assim, eu levanto essa bandeira cada vez mais, porque como eu te falei aqui em off, né, eu comecei a fazer, frequentar uma terapia durante a pandemia e, assim, mudou minha vida real, assim, sabe. Foi uma coisa que eu não imaginava, sou muito grato. E até você falando um pouco, eu não vou afirmar, porque eu não tenho certeza, mas a psicóloga com que eu faço, ela tem um lado talvez, não sei se Gestalt, mas é algo desse tipo, sabe, que tem uma questão de fazer algum tipo de respiração, às vezes, Uhum. um tipo de movimentação, sentir o corpo, falar muito consigo mesmo ali, ter essa troca e tal. Então, e É. pra mim encaixou muito, assim. No começo foi muito difícil, sendo bem sincero, até porque, faço por virtual, né. Então Aham. então assim, pensa, uma quebra de fazer terapia pela primeira vez, e virtual. E eu me Uhum. considerava uma pessoa mega tímida pra quem eu não conheço.
E aí eu falei: "Ferrou, como é que eu vou chegar aqui?" Ela falava: você imagina que você tá falando com, sei lá, com seu pai ou com fulano ou com ciclano", e eu tinha que fazer aquela situação olhando pra ela, assim, eu ficava mas aí é muito legal, porque é o entendimento da pessoa que tá do outro lado, né. Então, tipo, ela: "Não, você não precisa virar a câmera pra mim, pode ficar à vontade, não sei o Uhum, quê e tal". uhum. E isso é muito bacana, né. Eu acho que eu prefiro esse estilo, assim, pra mim encaixou melhor, mas, Claro. foi o que também a gente falou em off, que eu acho bacana levantar aqui, isso, né, que às vezes você vai numa experiência e não quer dizer que, tipo, não funciona. Pô, às Uhum. vezes é a maneira que aquele profissional, estudou, não é o que encaixa com você, né. E Exato. É. e a Tem que rolar, como a gente exato, falou aqui, porque é de ser humano para ser humano, então não vai ser uma coisa vai ser uma troca, vai ser uma exato. troca, sempre. Né, então, para o psicólogo também tem uma coisa de relacionamento, de relação mesmo com aquela pessoa. A gente se torna mais isento do normal, mas ainda assim é uma troca. E se eu tenho uma característica, né, se você tem uma característica, Igor, né, mais criativa, mais, né, mais solta, por mais que você se considere tímido, né, Uhum, essa característica da terapia humanista vai se encaixar mais para você. E uma exato. coisa que fosse mais fria, mais calada, mais assim, sabe, talvez não fosse tão interessante. Então, Não, só de a você falar isso terapia me aterroriza, de pensar que eu ia ficar falando e a pessoa não ia ficar olhando pra minha pois cara, é, e isso existe, existe. Então, assim, cada um é cada um, né, e a gente vai precisar olhar para a terapia, e talvez a psicoeducação haja muito bem nesse sentido, porque se eu explico, se eu conto, se eu falo sobre como é terapia, o que é cada transtorno, e a pessoa consegue ir para a terapia, sabendo que ela pode não gostar daquele estilo, e poder experimentar, porque terapia é experimentar, você não vai saber, logo de cara que aquilo é o que te agrada, né. E você precisa estar à vontade. Como é que você vai para uma terapia que você não está à vontade para falar? Em que Sim. você fica incomodado que você está falando e o outro não fala, né, então não tem Sesau e entrega. agora é um Claro que a neurônio entrega demora, cabeça ela não ativa. acontece de cara, na primeira exato. sessão. É uma coisa de né, até porque, quanto mais o psicólogo acolhe a dor de cara, mais fácil você se entrega, mas mesmo assim, a gente costuma dizer que tem gente que chega para terapia, mas não chegou ainda. Demora um tempo, né, a pessoa se entregar, gostar de estar ali e falar. Então, realmente, assim, acho que vale a pena a gente sempre falar isso, que precisa ter essa vontade de experimentar. E como você até falou, né, acho que a gente estava conversando em off, você chegou a falar isso, assim, você sempre achava que não era o momento ainda, você achava que era legal, podia fazer terapia e tal. Cada um tem seu momento, né, imagina se você tivesse sido forçado a fazer terapia antes, quando não era Exato. o seu momento. Então, quando chegar esse momento, é interessante as pessoas saberem que, provavelmente não vai ser como um médico, que você vai lá, consulta e vai embora, você vai precisar sentir alguma identificação. E a empatia precisa ser mútua, né. O psicólogo nem não é sempre que o psicólogo vai acolher, Eu mas entendo. quando acolhe é mais fácil. Então Uhum. é experimentar, é E testar a o que terapia é muito da faz. gente, né, do paciente também. Aliás, é muito, talvez eu até diria que beleza, você encaixou com o psicólogo, psicóloga, mas se você não tiver ali de corpo e alma e falar assim: "Putz, me achei", cara, Exato, não Acho, tem exato. Por acho isso que precisa ser no momento que é o seu, que você entendeu é, que vai rolar. Não dá para ser uma coisa forçada, senão tá bom, você vai estar ali, eu acho que é sempre bom, mas sim, alguma sim, coisa está sim. ficando, mas mesmo assim pode deixar uma experiência ruim, para no futuro você pensar: "Ah, mas aquilo de novo", né, então Exato, exato. acho que a lição, uma das lições mais incríveis da terapia é justamente você ter a percepção de que independente do que você está fazendo na sua vida, você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo, uhum, mesmo que como vocês uhum. estão falando, depois no final você veja, esse não é o meu perfil, eu preciso procurar outro. Sim, Mas sim. se você não acreditar, se você já chegar para baixo, se você já chegar, isso não vai funcionar, Uhum. né? Esse é uma Tem que das. estar lá de verdade, É, senão exatamente. não. Porque não é um trabalho foi o que o Igor falou, não é um trabalho do terapeuta, então não Uhum, adianta eu saber toda a minha parte, eu estar ali, eu estar propondo coisas e a pessoa que está na minha frente não quiser. Então, assim, é sobre ela, é tudo sobre ela e é um trabalho em conjunto, né. Eu costumo dizer sim. que vamos trabalhar juntos. Sim, Eu não sim. vou trabalhar para você, porque eu não vou fazer nada sobre a sua vida. Se você não quiser, se você não topar, se você não estiver ali comigo, vamos fazer nada. Sim. Vamos ficar Exato. aqui 50 minutos olhando um para a cara do outro, né. Então, assim, por isso que eu não gosto muito dessa coisa de convencer alguém a fazer terapia.
Eu acho que é bom ensinar sobre terapia. E aí, em algum momento, caso a pessoa entenda que é necessário, que pode ajudar, aí sim, porque realmente é difícil quando a pessoa não quer e não entende o que é aquilo. E a gente não tem essa cultura, né? A É isso que gente eu ia não é muito bem falar. apresentada a psicologia, né? É isso que eu ia falar. Você acha que falta, aliás, eu já, na minha opinião, acho que falta muito, assim, isso ser mais apresentado, principalmente na época de colégio e tudo mais, porque eu acho que é Sim. tudo muito en passant, assim, que é falado, Uhum. não dão muita, não dão mesmo, essa é a verdade, Ainda não tem não muito dão muita luz estigma, ali, né, né. coisa de maluco, é coisa pra quem Isso. é É. coisa de maluco também, eu falo isso porque eu sou, né, tomo remédio, então tá tudo certo, eu falo com, né, com Propriedade. propriedade. Mas não é todo mundo que vai, que precisa tomar um remédio não sei o quê, não, você vai pra se conhecer, né, eu acho que pegando o gancho Exato, do exato. Igor, que É ele um f mergulho mesmo, né, porque, é, assim, Exato. claro que existem pessoas que vêm para terapia e precisam de acompanhamento, sim, psiquiátrico depois, psiquiátrico, né, né, que ajuda a terapia. sim. Porque se a pessoa vem numa crise muito grande, eu não consigo acessar essa pessoa, porque a crise está anterior. Uhum, Ela Exato. vem na frente, ela já se apresenta. E aí o pensamento não está estruturado, está tudo desorganizado. Então, enfim, muitas vezes o psiquiatra é necessário, mas também muitas vezes acontece da gente poder conhecer essa pessoa melhor, né? E hum, essa pessoa passar a refletir, porque a gente tem o hábito de olhar e estar voltado para o exterior, sabe? Quanto mais questões tem dentro de si, mais difícil é ficar ensimesmado. Então, olhar para dentro muitas vezes é difícil. E é aí, então, a gente assustador, né. evita. Natural, né? A gente vai Sim, evitar, óbvio, né? Até é um mecanismo de defesa que é inteligente, não está errado, não. Mas a gente precisa visitar de vez em quando o que está acontecendo nesse monstro lá dentro. Então, com ajuda, né? Quando você dá a mão para alguém, fica muito mais fácil fazer esse passeio, né? sim, sim. Então, muitas das vezes é só uma visita, é uma visita no teu interior, é de se conhecer melhor, estabelecer limites na relação. Eu vejo que a coisa do relacionamento vem muito na terapia, porque a gente não aprende a estabelecer os limites, conhecer os próprios limites, porque a gente não se conhece muito bem, e está voltado para o externo, a gente está voltado para as redes sociais, a gente está voltado para a profissão, a gente está voltado para a família, a gente está voltado para o namorado, para a namorada, para o marido. Então, assim, não sobra tempo para um relacionamento Ah, consigo mesmo, né? Então, e não é prioridade, muitas das vezes. Então, na terapia é aquele momento que você é obrigado a parar, né? Parar para olhar para si. Então, mesmo que você não queira naquele dia, você vai ser levado até lá. Então, acho que essa que é a jogada legal, assim, você poder parar. Porque não é todo mundo que vai ter. Hoje em dia é muito comum se falar na internet sobre autocuidado, né? Mas autocuidado é muito diferente para cada um, né? E muita gente não consegue fazer isso, porque não tem não uma tem, formulazinha, né. não existe. Então, assim, imagina uma mãe com 2 filhos, um marido, uma casa para cuidar, uma profissão, sabe? Aí Então, você vai falar pra ela assim: "Faz um spinning, corre, medita, pula de Yoga. paraquedas, ioga", porra. não tem como, não tem como. Imagina em home office na pandemia, que Exato. loucura, né? Então, a terapia acaba sendo um escape bom, assim, tipo, agora é a minha hora da terapia, né? Me Sim, deixa sim. em paz, que agora é a hora da terapia. Então, muitas vezes é só isso, é um Pô, e encontro você mesmo. falou uma coisa, Tainá, que pra mim, assim, é isso, perfeito. Foi o que eu entendi da terapia e falei: "Caraca, faz todo sentido". É essa coisa de, tipo, a gente dá atenção pra tudo e pra todos, essa é a verdade. 90% da nossa vida a gente tá tentando, agradar alguém, passar uma imagem pra alguém, resolver o problema de alguém, e quando a gente para e olha e fala: "E você?". Quando você tá se agradando, quando você tá se cuidando, quando você tá tendo os seus sonhos. Uhum. E quando eu entrei na terapia, pra você ter Né? uma ideia, eu lembro que na primeira sessão, isso eu não esqueço nunca, tipo, eu entrei, aí pé atrás e tal, não sei o que, aí fui falando com ela, aí começa bem, comecei a chorar pra caramba, né, que a gente vai falando as coisas bem, e eu pedi desculpa pra minha psicóloga. E ela falou: Olha o que você tá falando, você tá me pedindo desculpa, mas por que você tá me pedindo desculpa, né?" Tipo, eu falei: "Caramba, eu tô na minha terapia, eu tô pedindo desculpa porque eu tô chorando, olha pra você ver o nível que a gente tá". E aí você vai acessando as coisas e vai entendendo que a todo momento você tá fazendo as coisas e tal, não sei o quê. Eu era um cara que eu não tinha ideia que era possível sonhar, que eu tinha algum tipo de, sei lá, desejo, era uma coisa sempre muito rasa, tudo muito
Ah, amanhã, Primeira sabe? camada só, né? A vida é cheia de É, camadas e a gente preso ali naquela primeira que é sem isso. graça pra caramba. Eu estava só no tipo: "Vamos viver", achando que isso é pra frentex, né, tipo: "Vamos viver o que tá aqui". Só que eu falei: "Pô, mas caramba, eu não consigo imaginar um pouquinho pra frente, tentar criar um projeto, alguma coisa e tal que faça sentido". E aí aquilo foi é surreal que, por isso que eu falo, eu pago um pau pra psicologia, façam, eu sou mesmo, levanto essa bandeira, porque assim, pra mim foi um negócio que foi incrível, sabe. E foi abrindo, assim, sabe, foi tudo ficando colorido de uma maneira que é um processo, não é de Tá, um dia para o outro, não é uma solução tá. mágica, você não vai lá numa terapia e vai resolver e acabou. É constante e vai ter semana que você vai estar numa merda e parece que tá tudo errado e na outra vai estar melhor e tal. Mas quando você olha no todo, você fala: "Caramba, olha como eu tô progredindo", sabe. Isso é muito bacana, né, ter essa percepção do geral. Sim. Então, cara, você falou as coisas aqui, eu estava na minha cabeça só pensando, assim, como é exatamente isso, sabe, como é gostoso essa troca e você se conhecer, né. Eu descobri que eu vou fazer 30 anos esse ano e eu não me conhecia. Olha Eu só. eu falei: "Caramba, eu quero E passar mais 30 veja bem, se anos". a gente está sempre mudando, né, se a gente está sempre, Sim, ganhando coisas, experiências e informação, esse processo não acaba nunca. Não sim. acaba Você nunca. vê, eu até lembrei de uma coisa agora, lembrei de 2 coisas muito interessantes, assim. Você me perguntou sobre como foi, né, a questão da introdução na psicologia na minha vida. Eu faço terapia desde os 15 anos. Caraca, que legal. É incrível. Eu não sabia o que era psicologia, até que um dia minha mãe falou: "Filha, vamos aí comigo". E aí eu fui lá, sentei numa cadeirinha e a psicóloga disse: "Você sabe por que que você está aqui?" Eu falei: "Eu não sei nem o que que é isso aqui". 15 anos. E aí ela falou que seus pais estão preocupados com você. E assim, eu comecei a ali falar sobre mim e sobre as raivas que eu tinha, né, de adolescente, aquelas coisas todas, mas eu não entendia aquilo como uma terapia, que aquilo não estava. E aí entra aquela coisa que você falou, a gente não aprende sobre isso, né. Exato. Ninguém fala sobre isso na escola, né. Então, eu via lá e falava como se ela fosse um médico, né, e eu estava falando sobre as dores, sobre as coisas chatas que aconteciam em casa e os limites e não sei o quê, e o meu pai e a minha mãe, mas o que que é terapia? Só fui depois de muito tempo, né, olhar para aquilo e falar: "Olha só, eu faço terapia desde os 15". E desde lá, eu faço até hoje, tá. E é comum, porque psicólogo precisa fazer terapia, Isso que eu ia né. falar, se eu tenho alguém que precisa de psicólogo, É, é um ó, psicólogo, né. Exato, então a gente tem que estar sempre se cuidando também, senão não faria sentido, como é que eu vou vender uma coisa que eu não uso, né. E aí, de vez ou outra eu faço uma pausa, porque eu tenho vontade de caminhar sozinha, né, Sim, eu me sim. dou alta, costumo dizer que eu me dou alta. Mas eu tô sempre voltando, porque é isso, a gente não para, não vai chegar um momento que eu vou dizer: "Opa, agora eu me conheço, acabou, não preciso mais, eu vou sozinha", né, não vai funcionar. Eu aprendo a ser meu autossuporte, porque em algum momento eu precisei de um psicólogo como meu suporte emocional, e aí eu vou aprendendo a fazer isso sozinha, esse é o ganho da terapia. Você Uhum. se conhece, você aprende a lidar com o que você vai apresentar. E aí as dificuldades e os prazeres, né. E Sim, você sim. vai lidando com isso, mas chega um momento que você precisa: "Opa, espera aí, eu estou precisando me atualizar, porque fiquei ultrapassada, né, de mim mesma". E aí eu acabo voltando. Mas é exatamente isso, é um processo, é um encontro consigo mesmo. E já houve momentos em que eu precisei, recorrer ao psiquiatra, porque as crises de ansiedade eram loucas, entendeu. Então, assim, também não é porque eu sou psicóloga que eu tô com a vida Sim, maravilhosa sim, sim. não. O meu emocional também foi abalado pela pandemia, sim. também é abalado pelas outras questões, então, de Somos seres humanos, relacionamento. independente da É. profissão, né. Abalou. Exato, então eu sinto necessidades, já Sim. até hoje a terapia, acho que e eu gosto muito, gosto por mim É. faria umas 2, 3 vezes na semana. Ô, ô Tainá, eu tenho uma pergunta pra você, porque eu acho que isso aí que o Igor falou, né? E a gente demora para entender a importância da gente entender a nossa cabeça na vida, né? Pelo menos a maioria das pessoas, eu vou dizer. Principalmente Uhum, homens, uhum. né? O caso do machismo, de você não olhar para dentro É, dos seus tem mais sentimentos, dificuldade, Era né, isso, né? eu só queria para pontuar, ver. Rafinha, pra você continuar a pergunta, é isso que eu queria lembrar, é muito machista esse, Sim, infelizmente, nosso pensamento, e elitista também, né. A psicologia Uhum, por muito tempo foi vista como uma coisa só pra quem tinha é. dinheiro, pra galera mais galera: sim. "Ah, isso é besteira, Sociedade é isso é coisa de coisa de". rico, Uhum, crise é uhum. coisa de Exato. rico, né? Essas coisas. Mas É, segue daí, desculpa, Rafinha. sim.
Inclusive, eu não tenho exato número, mas eu já li várias vezes, principalmente no Brasil, que o índice de suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres, né? Muito Acho que muito. maior porque os homens são mais impulsivos. Então acontecem através da impulsão, não necessariamente da depressão. Uhum, Caraca. entendi, entendi. E E aí, muito porque não dão, muitas vezes nos momentos em que houve dificuldades no país, por exemplo, homens que não dão conta de bancar a casa, né, de ser o provedor. Essa impulsão está muito baseada nisso. uhum, certo. E aí uma pergunta que eu tenho para você é como é que a gente consegue alertar mais a população? Será que fazer como a sua família fez? Eu, por exemplo, tenho uma filha, né? Será que as pessoas que nem eu, que nem o Igor, que nem você, que temos consciência da importância, né, de estudar o nosso psicológico ao longo da vida, será que a gente tem que tentar passar para as novas gerações? É possível você já trabalhou em escola. Como é que é em escola? Dá para você explicar, ensinar legal a importância, a criançada pega? E é uma coisa que eu tenho a mesma experiência do Igor, né? Caramba, passaram-se 30 anos e eu fui psicólogo um pouco mais cedo. Passaram-se 26, 27 anos e eu descobri um universo que eu não fazia ideia que existia. Uhum. E me ajuda e me atrapalha de uma maneira inacreditável. Enfim, e tipo assim, eu não gostaria que minha filha levasse 27 anos para descobrir esses gatilhos, descobrir quase que magias da vida, né? Eu pelo menos falo com ele, cara, que essa tem umas Uhum. coisas muito mágicas, né? Que a nossa cabeça Sim. faz, ela faz a gente acreditar em determinadas coisas, que é uma loucura. Então, assim, como Uhum. a gente consegue fazer para conscientizar mais a população? É começando lá na galera mais nova? Ah, é. Ah, com certeza. Eu acho que assim, essa nossa geração, eu falo nossa, não sei aí, né, porque eu sou jovem. Essa Vamos. nossa geração, Vamos. ela teve essa oportunidade, né, Uhum, mesmo que tardia, mas teve essa oportunidade desse conhecimento. E na rede social, assim, é claro que eu vivo num mundo um pouco diferente de rede social, né, por causa do algoritmo. Muito do que aparece para mim é voltado pra psicologia. uhum, Então, o que aconteceu nessa enxurrada de psicólogos dentro das redes sociais é a psicoeducação. A psicoeducação é muito importante e a gente está focado nisso. Falo a gente porque eu e o grupo de psicólogos que estão em volta de mim, pelo menos, a gente está focado nisso, que é ensinar o que é transtorno, ensinar o que tirar os estigmas da coisa do maluco, né, do doido, lutar pela questão da não reabertura dos manicômios. Então sim, isso tudo está na nossa geração. O que a gente precisa fazer é o que você disse, é passar para sua filha, é mostrar para ela. Eu, por exemplo, na escola, até que eu estudei com a Noelle, né, a esposa do Igor, lá a gente tinha um serviço de psicologia bem interessante. E depois me dei conta disso, né? Na época, claro, eu não percebi, mas depois olhando para trás para essa experiência, eu vi a importância daquilo, assim, porque lá eu tive a dança, então a coisa ficava muito confusa para mim. Eu tinha dança na escola e eu me perdia muito, eu não queria aula, eu dormia porque eu ensaiava até tarde. Então, uma vez a psicóloga me chamou. Olha que interessante, né? Eu legal, fui legal. apresentada a um momento assim, muito legal que eu não tinha noção, como eu falei, eu não tinha noção que era terapia, que era algo voltado, né, terapêutico, mas eu acho que ter nas escolas um psicólogo que esteja à disposição, alguém que vá falar sobre a profissão, né, nesses momentos assim mais difíceis dos alunos, e poder e deixar isso mais natural. Eu acho que naturalizar essa profissão, Uhum, tirar esse estigma de maluco, de coisa de rico, né? Por muito tempo as pessoas falavam assim, né? Eu via muito na televisão e ainda vejo coisas, muitas reportagens sobre as pessoas falando: "Ah, eu vou ao psicanalista", né. Então, ficou até confuso, o que que é psicanalista, o Ah, que que é psicólogo, porque a análise virou uma coisa muito elitista. ficou muito Então elitizado, né, e tinha uma coisa meio gourmetizada da psicologia ali, né, muito, meio muito. Então, quanto mais a gente naturalizar, quanto mais informação a gente der, acho que é informação, 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 informação. Tenha um psicólogo na tua rede social para você ver lá o que ele está postando, as coisas interessantes, tem muita coisa interessante. Apresenta para tua filha: "Filha, aqui, essa profissão aqui, ó, psicólogo". Quando eu fui ao psicólogo com 15 anos, eu perguntei depois pra minha mãe: "Mãe, por que que você me levou ao psicólogo com 15 anos?" Ela falou: "Ah, Tainá, na adolescência é uma fase difícil". é. Então, assim, não tinha, assim, grande coisa, era só Sim, para tem melhor sim. momento, né, pra ir. Porra, que diferença acho que faria na minha vida se eu tivesse sido adolescente. Sério, É refletindo. verdade, é verdade. Faz sentido. então, Sim. assim,
não precisa muito, a gente acha que você está doente, né, para ir ao psicólogo. Não, vamos naturalizar isso, vamos deixar a coisa mais leve, né. E isso é com informação, informação. E quanto mais informação você tiver e puder passar para tua filha, né. Existem historinhas, né, não sei quantos anos sua filha tem, É bem mas novinha, vai existem. fazer 2 anos em outubro. Ah, tá. Então, existem historinhas que incluem a questão terapêutica na vida da criança. Então, falar sobre as emoções, falar sobre medo, né? Vai vir medo do escuro, vai vir medo de ficar sozinha, vai vir medo de trovoada. Então, falar sobre esses medos, não cercear os medos, os choros e as emoções. Então, já começa aí, né, poder olhar para as emoções dessa criança, o que as pessoas chamam de birra, né, poder acolher uma tristeza. Muitas vezes os pais costumam dizer: "Não chora". "Não, chora sim, chora, faz bem". Então, até o ter a tua forma desse esse manejo com a tua filha, já vai deixar ela mais disposta a colocar as emoções dela ou não, né. Então acho que Sim. começa aí. Depois é informação e dizer para ela que cuidar da emoção é tão importante quanto cuidar da saúde física, né. Cara, é muito importante. Olha, gente, não tem como. Por favor, procurem, procurem. E é isso, é uma coisa tão simples. Eu acho que a gente está numa época que a tecnologia está aí para ajudar, né. Uhum. Então, poder, democratizar mais isso, falar e quebrar um pouco esses tabus sobre isso, porque a gente aqui em pouco tempo falou várias coisas que eram feitas e que bloqueavam esse acesso, né. Questão da É. elitização, essa gourmetização na televisão, uma coisa muito elitista mesmo. E aí eu queria tocar nesse tópico de novo, da questão do machismo ligado a isso, né. Daquela coisa do tipo, o homem não ter acesso, não ter acesso não, não se permitir a ter acesso, porque o homem não aquela, né, homem não Homem chora, homem não chora. sei o quê e É. pá-pá-pá. E assim, o quanto burro é isso, né, vamos ser sinceros, Sim, e sim. o quão danoso também para a sociedade, né, porque isso prejudica, obviamente, os próprios homens, mas o quanto isso acaba Sim. replicando, Nas nas outras relações pessoas, desses né. homens. Exato. E aí, até queria perguntar pra você, né, assim, de uma forma geral, você das experiências que você já teve, você recebeu muitos, homens que tinham, esse tipo de cabeça ou nunca nem atendeu? Alguns sim, mas assim, só para você ter uma noção, a quantidade de homens que chega no consultório é muito menor do que a quantidade de mulheres, já de cara, tá. Aham. Exatamente por essa dificuldade que você já trouxe, né, de expressar as emoções e se sentir homem, né, porque eles dizem que aí entra uma fragilidade que não é adequada, né, para Aham. eles. Então muitos os homens que chegaram até mim, né, até porque em determinado momento eu escolhi atender só mulheres. Ah, legal. Então parei de receber homens no consultório, porque eu queria focar o meu olhar, né, Sim. para as mulheres e as questões delas. Então enquanto eu recebi homens, alguns, vinham com uma postura mais soberba, no sentido de desafiar a minha profissão e o meu conhecimento. Ca Caraca, não tinha pensado Esse nisso. foi essa foi para mim a maior questão, assim, porque alguns que vinham com bastante facilidade também de trazer a emoção, e a emoção nem tanto, mas as questões que estavam afligindo, sim. Então, assim, eu acho que se o cara chegava lá, é porque ele estava realmente afim. Mas tinha o outro lado, que era o cara que ia muitas vezes porque a esposa ameaçou, né, Aham. era o cara que ia porque já não sabia mais o que fazer, mas ao mesmo tempo sentia um medo de entregar algo. Então eles Uhum. desafiavam o meu conhecimento. Muitas vezes também por ser mais velhos, né, traziam essa questão em relação à minha idade, e não queriam se colocar numa Uhum. situação de fragilidade diante de uma pessoa tão nova e uma mulher. E Caramba. assim, ainda bem que, assim, de um tempo para cá, a quantidade de psicólogos homens aumentou muito, né, porque quando eu fiz faculdade, éramos 60 mulheres para 2 homens, né, então, Aham. hoje o homem até consegue recorrer a outro homem, então isso facilitou um pouco, E né, olha pra pra você mim. ver como é que nossa cabeça, eu quando fui procurar, eu pensei logo assim: "Não, eu quero uma psicóloga mulher".
Porque na minha cabeça, eu falava assim: "Ah, eu acho que o homem ele vai ser muito Quadradão, não vai conseguir quadradão, entrar. fechadão". É. Aí eu falei: "Pô, tipo, 2 quadradões aqui batendo cabeça não vai rolar, né". Tô procurando abertura. Mas é um preconceito inclusive meu, né, Sim. de achar que o Porque os homem não homens que eu conheço que são terapeutas são super cabeça leve, cabeça tranquila, sabe? exato. Muito Não, e sem experiência nenhuma minha. Eu tranquilo. eu tirei É, isso do nada. aham, aham. Então, assim, hoje ainda tem essa possibilidade, mas, né, um tempo atrás não. Então eu encontrei essa resistência, mais do que a resistência da emoção, porque em algum momento a emoção vem, ela toma conta, né, foi como você falou, em algum momento a coisa vem. Demora mais com os homens, as mulheres são mais entregues, são mais têm mais facilidade, né. Elas estão doidas mesmo para achar alguém para compartilhar aquilo, o homem vai com um pouco mais de receio, mas acontece. Mas, havia muito disso, desse confronto, assim, de eu dele pensar que eu devia provar algo, né, então aí eu fui meio que até desanimando um pouco Sim, desse sim. contato, né. Às vezes eu abro uma exceção ou outra, mas é difícil, porque eu preferi estudar as mulheres, as relações e voltar para isso, assim, até fazer um trabalho mais em grupo e tal, e aí não achei legal misturar os gêneros. Apesar de eu não gostar muito de separar, mas assim, para os assuntos que eu estava trazendo Sim, foi sim. interessante. Não, mas é legal, e é bom saber e que cada um tem uma relação diferente. Tem algumas pessoas aqui comentando no chat suas experiências, tem gente falando que vai entrar agora, que é mais nova, que já quer entrar logo, tem gente que, já foi a não sei quantos psicólogos na vida inteira, tem outras pessoas falando que largou tudo. Então assim, eh, o ser humano é muito difícil, né, É, porque é muito difícil a gente tem que achar uma pessoa que se conecte com a gente tem que estar disposto àquela sim. situação, porque também não adianta, pode estar ali o cara mais sinistro da psicologia na tua frente, se você não estiver aberto, não vai funcionar. E todos esses outros problemas da sociedade que a gente está comentando, de machismo, etc, etc. Então, assim, caramba, né, não é fácil vida E de se você psicólogo. vem com uma postura, né, para terapia, se você vem com uma postura de desafio, de resistência, você É, pode ter o psicólogo não vai entrar nessa com você. Então, assim, é uma energia que você está colocando Ele ali que vai talvez seja deixar. necessária para alguma coisa, é. Ele vai E deixar você aí, brigando sozinho, né? sozinho, porque aí eu vou querer entender de onde veio essa resistência. Essa resistência é a vida ou é a terapia? Né? Então, tá nas relações, é alguma dificuldade de relação, eu não vou entrar numa contigo. Então eu vou querer saber de onde está vindo isso tudo, mas assim, é um cabo de guerra que acaba virando cansativo, né. E muitas pessoas vêm assim e ficam, tá, porque elas querem mesmo alguém que te dobre, mas ao mesmo caraca, tempo, enfim, né, cada um é cada um, as pessoas são múltiplas, né, então Sim. a gente nunca sabe o que vai vir, tá. É sempre uma isso deve ser surpresa. muito sinistro. A primeira sessão deve ser um negócio muito Enlouquecedor. esquisito. É. Mas por isso que serve, não sei como é que foi para você, tá, Igor, mas a gente tem, um hábito, assim, de talvez os psicólogos nem todos chamem assim, mas eu, Tainá, gosto de fazer, antes de começar o processo terapêutico, fazer uma entrevista. Aham. Entender por que você está procurando terapia, qual o teu momento de vida, você tem uma profissão, você tem relacionamento, você mora com quem, quais são seus hábitos, né, o que que você tem vivido, como é que está seu sono, como é que você se eu quero saber num geral como é que está a tua vida para eu saber também se eu posso te ajudar, porque Sim. pode chegar algo para mim que eu vou dizer: "Ó, isso aqui eu não tenho condição, isso aqui eu não dou conta", Ah, sabe, bacana. então eu conheço um terapeuta que vai lidar melhor com isso, pode ser excelente para você. Então, assim, eu não posso já chegar dentro de um processo, até porque, por exemplo, se a pessoa chega e não gosta, né, é um Já começo, sempre um começo que vai então eu prefiro fazer assim, a pessoa me conhece, eu explico como funciona a Gestalt terapia. Então, se aquilo faz sentido para a pessoa, ótimo, a gente já tem um bom primeiro momento, né. Se não, fala: "Tainá, você é meio maluco", porque eu pergunto, eu falo: "Olha, fez Sim. sentido para você ou é meio maluquice?". Então: "Não, Tainá, isso para mim tá demais", porque para algumas pessoas é demais. sim, sim, sim. Elas preferem algo que seja só falar e só, sabe, não querem uma troca de princípio. Então, eu deixo muito aberto, assim, e faço um questionário mesmo. Eu chamo de entrevista porque é. E me apresento também com as minhas características, com o que eu acredito, para a pessoa dizer: "Eu quero ficar ou não". Ela tem todo o direito. Então esse primeiro encontro, ele é separado do processo terapêutico. Sim. O processo terapêutico começa após isso. E aí a Nessa coisa minha vai entrevista eu já debulhei em lágrimas aí, porque você começa a falar da normal. sua vida,
E Isso, aí é. você começa a perceber um monte de coisa. E aí eu falei: Sim. "Cara", quando eu vi eu estava afogando em lágrimas, né, eu falei: "Jesus amado". Uhum. Tá, beleza, deu É, certo. até por isso que a gente deixa um pouco mais de tempo. Normalmente a terapia tem de 50 minutos a 1 hora, né. Por exemplo, a entrevista eu faço 1 hora e meia, porque tem disso, de você estar ali num primeiro contato com a tua história, com a tua dor, a coisa pode ir desandar, né, Sim, emocionalmente ou andar, né, de alguma forma, exato. mas, a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que tem naquela história de vida, então eu deixo um bom tempo ali para a gente poder, se conhecer de fato. Conhecer, porque sou eu, Tainá, a pessoa também tem que olhar para mim, né. Então, deixo bem livre, mas é uma entrevista. A gente precisa, fazer diferente Fazer mesmo. diferente, é. Legal. É, Pegando o gancho, Tainá, disso que você falou, né? O estilo que você aplica hoje em dia, tem a ver com o seu estudo de pós? Estava curioso no, como é que foi a pós, quais foram os estudos que você fez depois, o que que tem para se é. especializar ou não, como é que foi? Sim, sim. O que acontece? Quando você sai da faculdade de psicologia, você naturalmente escolhe uma vertente, né, para onde você vai. E se você vai para a clínica, você escolhe uma vertente dentro da clínica, né, e são essas teorias. Como eu escolhi a Gestalt, como eu falei para vocês, a Gestalt ela é meio renegada, assim, no sentido de que eu não tive muito, muita explanação sobre na faculdade. O que eu tive que buscar, fui correr atrás e foi no estágio, porque eu não tive a cadeira, né. Tinha na Gama Filho, mas como eu não consegui terminar lá, porque foi o momento em que a Gama Filho fechou, eu estava lá, então eu perdi e na faculdade que eu fui fazer não tinha, então eu fiquei com esse buraco. E aí, então, quando você termina e escolhe isso, você tem 2, possibilidades. Uma é fazer a pós, na tua área, e a outra é fazer uma especialização. Então, a especialização, ela é mais focada na prática. Você, se eu não me engano, ela não é reconhecida pelo MEC, então você não aplica isso, por exemplo, se você quiser dar aula, isso não vai te servir muito. Ele é mais para prática mesmo. E a pós já é mais, ela é bem dividida, ela tem a parte teórica e tem a parte prática também bastante interessante. Eu fui para pós, porque eu queria saber mais da base, da teoria, começar do zero, né, e Sim. aprender a parte prática. Foi uma experiência, assim, incrível, eu amei a pós de paixão, até porque eu consegui fazer boa parte dela presencial, e aí a gente fazia umas experiências dentro da sala de aula que era, assim, uma coisa de louco, eu sou apaixonada, só de falar já me dá coisa. Legal. E aí lá e muito assim, como eu te falei, né, nós profissionais de psicologia, somos profissionais e seres humanos, então você tem uma sala lá com 20 pessoas, onde você, para aplicar a técnica, você vai precisar se expor. Porque para saber se aquilo realmente funciona, você se coloca ali. Então, muitas vezes, você é o cliente, né, então a gente foi ganhando ali uma força com aquelas pessoas, né, você vê o poder da experiência. Foi ganhando uma força, porque a Gestalt terapia, desculpa que eu vou fazendo umas coisas, assim, uns links Não, muito loucos, mas a relaxa. Gestalt terapia, ela acredita na relação. Sem relação não há terapia. E se a gente tem uma boa relação, uma relação saudável no setting terapêutico, eu ensaio para uma relação saudável do lado de fora, que é a minha vida, né. Então, assim, aí você vai criando, além de muita força e de autoconhecimento, você vai criando um laço, e esse laço sendo saudável, ele é o maior ganho dessa terapia, porque você aprende que aquilo é que é o bom, aquilo é que é saudável, e você pode ir replicando isso na tua vida. Então, após, para mim, tiveram 2 ganhos muito interessantes. Um a mais, um plus para o meu autoconhecimento, né, e as técnicas que a gente aprendeu lá, que foram coisas, assim, incríveis. Claro que houve ali no finalzinho, né, a pandemia, então eu fui para o online, que não é tão interessante para essa vivência, Uhum. mas aconteceu, e logo depois eu nem tinha terminado ainda, eu acabei entrando numa outra pós de Caramba, sexualidade humana, que tem Caraca. a ver com o meu trabalho com as mulheres, né. Então eu fui por esse caminho, assim, eu participei como coautora de um livro falando sobre autoconhecimento e autocuidado, e eu já fazia grupos femininos, eu já trazia o assunto da sexualidade, porque foi um momento muito meu, assim, eu trago muito do que é meu para o meu trabalho. E eu sentia muita falta de um diálogo
qualidade com outras mulheres, sobre sexualidade, sobre saúde, como a sexualidade influenciava no dia a dia dessas mulheres, e aí eu queria falar sobre profissão, eu queria falar sobre como é ser mãe, eu não sou mãe, mas eu queria falar, e eu queria que essas mulheres se abrissem e se sentissem à vontade, né? Porque a gente tem essa cultura da mulher ser rival, né? E eu passei a sentir falta de ter mulheres e assuntos e poder realmente falar coisas sem ter medo, sabe? Assim. Eu falei, bom, Sim, se eu sim. sinto falta, alguém deve estar sentindo falta aí também, não é possível que eu estou Uhum. sozinha, não. E aí, como a minha irmã é psicóloga também, uma psicóloga incrível, ela não é da minha área, ela é mais voltada para psicanálise, e isso é ótimo, porque a gente se complementa muito bem, são olhares Sim. diferentes para a mesma coisa, né? E a gente dividiu um consultório. Eu falei, olha, vamos comigo, porque eu quero chamar outras mulheres e a gente junto vai fazer uma festa e a gente faz uma duplinha aqui dinâmica e ela super topou, tanto que ela faz a pós também junto comigo. Que E legal. aí a gente começou a juntar umas mulheres, assim, e foi sensacional, até que mais uma vez eu vou ter que dizer, veio a pandemia, a gente teve que dar uma pausa nesse processo. Foi muito difícil para mim pessoalmente, porque ter que vir tudo para assim, para online para mim foi muito difícil, Uhum. apesar de eu ter me adaptado bastante, mas a pós funcionou bem assim, sabe? Primeiro, é um olhar muito da prática da coisa, que foi muito legal, e agora esse da sexualidade humana, ele está mais voltado pra teoria, né, a gente está vendo umas coisas, assim, por outros olhares, olhares médicos, o olhar da ciência, né, não necessariamente um olhar clínico, porque a ênfase da minha primeira pós em Gestalt foi uma ênfase clínica, né, e Entendi. esse não, esse já é um outro olhar, sabe, mais para agregar conhecimento mesmo, para a gente poder dividir isso, né, e Sim. poder tratar dessa questão. Não, isso é uma Respondi experiência muito fui legal. fui longe, né. Nada, relaxa. E eu vou mais longe ainda. Eu vou perguntar: aonde entra a Amora nesse meio do caminho? Então, a Amora veio na pandemia, sabe. Eu tenho algumas questões aí eu vou sair completamente da psicologia, porque, assim, realmente Então não tá vamos. ligado, tá. Porque eu tenho algumas questões de saúde, né, que eu vim descobrindo ao longo do tempo, são doenças autoimunes, né, e elas me geram muito desconforto físico, né, muita dor, muito incômodo, urticária, um monte de coisas. E aí, ao longo do tempo, acho que o meu primeiro diagnóstico foi em 2012. E aí veio hipotireoidismo, veio lúpus, veio fibromialgia, veio epilepsia, até aneurisma. Então, assim, eu fui descobrindo umas coisas muito Caramba! loucas na minha vida. E fui precisando cuidar da saúde, né, de um jeito assim que eu não sabia fazer. E aí, quando eu cheguei num momento onde as minhas doenças estavam em remissão, que é quando ela fica ali dormindo, né? Ela não vai curar, porque não cura mesmo, é crônico, mas ela dá uma dormida, ela dá uma descansada. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu comecei a perceber umas coisas no meu corpo, né? Coisas diferentes, que não eram dor, que não eram inchaço, que não eram coisas assim. E eu percebi que eu tinha uma alergia. E aí eu fui buscar uns produtos naturais para fazer sabonete, shampoo, coisas para mim, porque eu queria fazer. Eu sempre tive um incômodo, tá? Incômodos com plástico, incômodos com separação de lixo, incômodos com o meio ambiente, isso sempre fez Aham. parte de mim, mas de forma muito pequena, assim, da minha vida, né? Eu ia olhando para essas coisas, tentando substituir algumas coisas. Falei, quer saber? Eu vou dar uma estudada, ver muito reduzido, porque eu não me deslocava mais, então fiquei com um tempo assim meio ocioso. Falei, vai ser agora, que eu sempre tive vontade de fazer isso, comecei a estudar essas composições químicas, com material natural, para fazer coisas para mim. E aí, quando eu fiz, eu achei aquilo tão incrível. E eu sou o tipo de pessoa que eu vendo as coisas para as pessoas sem vender. Se eu me apaixonei por aquilo, eu quero que todo mundo tenha, sabe? Quero que todo mundo faça. Eu sou chata, eu sou esse tipo de chata. E aí eu conheci os óleos essenciais, né, comecei a usar, né, e aí eu ia: "Olha aqui para o meu marido, olha minha mãe, olha meu pai, minha tia", aí fui mostrando um monte de gente, aí eu já comprava para todo mundo, eu queria que todo mundo usasse. Falei: "Eu vou usar isso nos cosméticos", fiz para mim, comecei a dar para as minha tia, para minha prima, para não sei quem, até que as pessoas falaram assim: "Acabou, eu quero mais".
acabou, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ah, então me vende, porque eu falei, ixi, acabou o material, vou ter que fazer. Porque aí eu comecei a não usar plástico, eu não usava plástico, eu só fazia barra. Então, shampoo em barra, sabonete, Caramba. desodorante, não sei o que, tudo em barra. E aí as pessoas, acabou, acabou. Eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar mais. E cadê É. dinheiro? Porque eu não estava vendendo, eu estava dando. E aí comecei Caraca. a produzir e vender assim para um para outro. Eu falei, pô, esse negócio aqui dá certo, hein? Talvez dê. E aí comprei uma leva de óleos essenciais, comecei a vender, aí tinha que enviar pelo correio, não sabia nem fazer isso. Então, nasceu assim, sabe? Meio que nasceu. Aham. E como meu pai, né, gente, assim, então meu pai sempre esteve muito presente na minha história. Como eu sou apaixonada por ele, vocês vão ver que eu falo muito dele. Eu tô até evitando, para não parecer que eu puxo muito saco dele, para não dar ciúme. Mas como meu pai é consultor, né, de negócios, ele é um cara, assim, muito, muito, muito inteligente, assim, o mais inteligente. Ele sempre me deu, assim, muito suporte, muito conhecimento nessa área, porque eu buscava ele, assim, nesse sentido, né, eu queria aprender, eu queria entender o que ele estava fazendo, e por um tempo eu trabalhei com ele. Eu pulei essa parte da minha vida, tá vendo como eu não sei, a ordem das coisas? Eu sempre trabalhei, e por muito tempo trabalhei na prefeitura, depois eu trabalhava na Secretaria de Esporte e Lazer do município, depois eu fui para uma ONG que fazia projetos da secretaria, então eu fiquei muito tempo, foi o tempo que eu morei lá para Tijuca, né, Grajaú e tal, e aí em algum momento eu falei: "Cara, quero voltar para casa, eu não quero mais isso não". E aí eu voltei para casa e falei: "Pai, eu acho que eu vou trabalhar com você", porque meu pai ele era do boca a boca, né, um cliente falava com o outro, que falava com o outro, meu pai não tinha material de marketing. E aí eu peguei e comecei a estudar marketing digital. Olha só, eu vou nos lugares, assim, né, meio perdidos. Comecei a estudar marketing digital, que eu falei: "Eu vou trabalhar com meu pai, eu vou colocar o material dele aqui", porque eu sempre admirava ele, assim, eu falei: "Como é que você atende, sei lá, a capacidade total dele, 10 clientes, com o conhecimento que você tem, essa coisa incrível que você faz, você pode alcançar muita gente. Olha quanta gente pode estar precisando disso, que você traz com uma forma, assim". Ele fala de um jeito simples, você entende, ele é muito, Legal. sabe, objetivo, prático, então eu ficava, assim, admirada com aquilo, eu falei: "Não pode ficar restrito a 10 Sim. pessoas, eu quero que um Sim. monte". E eu queria que ele trabalhasse menos, então eu falei: "Bom, vamos fazer um curso e a gente faz assim", eu comecei a estudar e sem querer eu vendi isso para ele, né, e ele acreditou. E aí a gente foi. E eu pensei depois: "Bom, então se eu estou estudando isso, eu também vou poder aplicar isso na psicologia", eu estava terminando a faculdade, então foi uma coisa também que a gente entendeu que ia ser usado, né, se não fosse para isso, ia ser usado de alguma forma. E aí eu tinha esse conhecimento prévio, né, por isso que eu fui até lá. Agora voltando, eu tinha Aham. esse conhecimento prévio, falei: "Vai ser", e Amora, porque assim, Amora, né, não faz muito sentido isso. Quando eu era criança, eu passava as férias com os meus padrinhos, né, com a minha prima, com os meus primos, em Cabo Frio, num condomínio que tinha uns pés de amora, assim, gigantescos e muita Caramba. amora Legal. na rua da casa. E eu tenho uma memória muito viva dessa época, né, de que e a gente pegava amora, e quando a gente pega a amora do pé, a mão fica toda roxa, né. E eu ia para casa toda roxa, a gente ia para casa se feia, com a roupa roxa, sabe. "Aqui, mãe, aqui", pra minha mãe fazer geleia de amora, que a gente Ai, que amava. A gente maravilha. comia amora até o talo, depois ainda levava: "Aqui, mãe, faz geleia, faz fogo, faz não sei o quê". E a gente, assim, e vivi anos da minha vida indo para aquele lugar, e era tão bom, e era assim, para mim, eu escolhi a Amora, né, na verdade por isso, assim, porque por essa lembrança de família, coisa gostosa, era um momento de felicidade. E minha mãe levou um pezinho, uma mudinha para casa, e tem aqui em Campo Grande um pé daquele pé Ah, de que amora. legal. Maneiro. Fica exatamente na janela do meu ateliê. Então, assim, Incrível. falei: "Vai ser Amora, pronto, acabou". E Uau. aí, com marketing digital, eu coloquei na internet, falei: "Eu vou aplicar aquilo que eu já sei e vamos ver no que dá". Eu queria uma renda extra, né, foi Sim. mais, assim, em algum momento isso ficou financeiramente interessante, eu queria uma Uhum. renda extra e assim nasceu. Com 1 mês de empresa, um advogado me ligou e falou: "Olha, a gente gostaria de marcar uma reunião com você, porque a gente quer ver se sua empresa vira uma franquia para nós". Eu falei: "O quê?". Legal. E aí, Cara, então, a gente começou a olhar para isso de forma mais, assim, realmente vendo no profissional e tudo, né. futuro, né, de forma profissional e tal, e aquilo deu uma assustada, e chegamos até aqui.
Cheguei até aqui sozinha, né, fazendo tudo sozinha. E aí, em algum momento, eu falei assim: "Olha, não estou mais dando conta, acho que daqui eu não passo. Esse meu conhecimento acaba aqui". E aí ganhei meu pai como sócio, né, na Amora, e estamos aí. E é um desafio muito grande para mim, assim, eu me sinto confortável na psicologia e desafiada na Amora, então acho que, como eu sou uma pessoa meio inquieta, né, esse desafio da Amora dá essa movimentada na minha vida, porque eu estou sempre me colocando em projetos diferentes, e como a Amora é uma coisa que eu tenho que estar sempre estudando, não, diferente da psicologia. A psicologia eu estou sempre estudando, mas é um lugar muito confortável para mim. Uhum. Lugar que eu já tô ali, é o meu lugar, né. Então na Amora não, é uma coisa assim, eu tenho que estudar química, eu tenho que pesquisar produtos naturais que eu não conhecia, eu tenho que inovar, eu tenho que criar, né. Então, veio para mim nesse sentido, uma movimentada mais na minha vida, eu não sossego mesmo, e uma busca pessoal de saúde, né, e eu quis levar isso, assim, para o resto. Eu não sei se era isso que você tinha me perguntado, eu fui Não, bastante além, mas foi surgiu assim, do perfeito. nada. Mas foi perfeito, porque você conseguiu unir vários pontos aí da sua vida, inclusive voltar a coisas que você não tinha comentado, e essa construção e isso é muito bacana, né, porque a pandemia teve inúmeros contras que a gente poderia falar aqui, né, o que não falta são contras, mas, tirar esse coelho da cartola, né, surgir uma coisa nova e poder iniciar um outro projeto nesse momento, eu acho que deve ser muito bom, inclusive para a cabeça também, né, não só financeiro, Isso, obviamente, isso, mas para a exato, cabeça você sair um pouquinho da sua região de conforto exato. e poder A descobrir outros princípio lados, foi né. só a cabeça mesmo, porque eu comprei uma panelinha, um fogãozinho elétrico, eu falei: "Ah, vou aqui fazer na minha cozinha um sabonetinho no final para mim", né, porque aquilo estava ocupando meu tempo, de forma que eu não estava assim, eu ficava dentro de casa, no apartamento, né. Sim, Dentro do apartamento o dia todo, eu só ia para o meu quarto para atender e voltava para a sala, então, assim, aquilo era agoniante. Então foi só exato. cabeça, a princípio foi só cabeça, e aí depois eu vi uma possibilidade financeira nisso e de crescer de outras maneiras, e essa inquietação que me dá, que é muito característica também do meu pai, então ele viu e você sabe que, assim, né, em relação à pandemia, a gente se afastou de um monte de gente, então tem gente que eu não vejo há quase 2 anos, né. Mas, ao mesmo tempo, a Amora teve um papel muito importante e engraçado, que é justamente o nome, né, que eu trouxe, tem a ver com a minha família, com felicidade, né, com estar junto, com comunhão. E isso aproximou a minha família. Minha família é muito familiar, né, eu, minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Porque Aham. o meu ateliê fica na casa dos meus pais, então, assim, eu acabei ficando ali naquele minha casa, casa deles, e eles gostaram tanto, eles são tão apaixonados pela Amora, que eles foram se envolvendo. Então, assim, eh, isso trouxe mais saúde para mim, porque a coisa ficou muito difícil no começo, por causa disso, porque eles estavam próximos, então foram muitos ganhos. Se Ah, você for bacana. pensar bem, muitos ganhos. E houve momentos em que eu quis desistir, tá, e Sim. eles não deixaram. Legal. E eles não Caraca, que deixaram, maneiro. falaram: "Não, não, se você não quer amora, eu quero, você vem, fica aqui com a gente que a gente vai cuidar disso". Eu falei: "Não, então se vai estar junto, eu vou conseguir, então dá conta". Porque acabou ficando muito para mim, bastante, né, justamente por ter que ficar ali estudando, Se me dedicar atualizando, e eu bastante, fazia né. tudo sozinha. Eu fazia tudo sozinha, tudo. Então, eles ficaram muito unidos, assim, e participam muito, e a gente já era muito próximo, mas isso deixou, assim, a coisa muito muito gostosa, sabe, de criar juntos, assim. Foi o que eu te falei, né, lá em casa a coisa é muito do criar, do estar junto criando, fazendo, botando a mão na massa, então, só agregou, assim, porque senão ia ter ficado bastante difícil, Não, bastante mas eu acho que esses pontos que você levantou na pandemia são muito importantes, né. Principalmente a proximidade com a família e essa troca e tal. Tantas famílias aí, infelizmente, foram separadas, distanciadas difícil. devido à pandemia, então a gente estar unido nesse momento é muito importante, e por uma coisa tão bonita, tão, natural, né, que aconteceu, então, e com propósito, né, foi um propósito para você, algo para É. te fazer bem, e que isso acabou expandindo para outras coisas, né, então, Uhum. eu acho que linkando, você falou que não tinha nada a ver com a psicologia, mas linkando aí, fazendo esse link, eu acho que tem um link sim do tipo, a gente fazer coisas para se fazer bem, né.
porque a gente acaba fazendo muitas coisas, né, por fora. E aí, a partir do momento que a gente é pra si, essa coisa só pra você, ela pode se expandir e acabar fazendo bem para outras pessoas, né. Então, se você quer bem pra alguém, frase bem clichês, comece fazendo bem pra você mesmo, É porque já é isso um aí. ótimo começo. É isso aí. Realmente foi uma saúde mesmo. Foi basicamente uma busca. Eu queria abandonar umas coisas que eu tinha em casa, assim, porque se você vai pesquisar bem a fundo, a gente coloca muita coisa tóxica na água, né? Muito. E não é só uma questão de que vai para os rios e mares, né? Você absorve 80% do que você coloca na tua pele. Então, Caramba. o que será que a gente não está A gente está passando de sabonete no corpo, de shampoo, de creme, tentando buscar mesmo uma forma mais saudável de me cuidar. Porque Caramba. além da coceira que me dava, né, por causa dos produtos, então eu fui vendo que tinham outras questões mais até importantes. E aí, realmente, eu acho que a partir do momento que eu passei a me cuidar melhor, as minhas relações também foram ficando bastante, com mais qualidade, né, bastante, saudáveis também, né, não Sim. basta também E eu já só vou dar aliás, pra galera que quiser conhecer, onde acha, Tainá já deixa aqui, a gente vai deixar lá no YouTube Uhum. também, mas se quiser fale onde encontrar. Amorabio.com.br, o site, e no Instagram, amorabio_. Perfeito, que eu já fiquei aqui, ó, de olho, porque eu tenho muitos problemas de pele, assim, tudo que acontece em mim explode na pele. Então, Uhum. gostei disso que você falou aí, vou dar uma olhadinha, virar cliente. Então, quem quiser E o emocional tem muito disso, né, da muito, gente também muito. colocar as coisas para fora de forma física, né, as próprias doenças autoimunes que eu trouxe, são doenças muito comuns da emoção, né, são Exato. doenças que vêm a partir do sofrimento psíquico. Então, se cuidar de modo geral, né, faz Ajuda. muito sentido se você pensar que está tudo ligado, né. Exato. E está mesmo, a gente vê nitidamente, né. Às vezes você tá com uma dor ou alguma coisa estoura, no meu caso é pele também, e você fica tentando entender o que que é. E aí quando você para e vê que Uhum. é simplesmente porque você tá muito estressado, tá muito triste ou alguma coisa Sim, daquilo ali, né. Então, sim. procure se cuidar, eu acho maravilhoso esse trabalho que você tá fazendo, porque, linka tudo, acaba que você falou que não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver, porque é É cuidar do verdade. corpo e cuidar da mente, então isso tá conectado de todas as formas, né. E eu vou deixar todas essas redes sociais da Tainá para vocês procurarem, vai estar lá no nosso vídeo do YouTube, a gente vai divulgar também lá no Instagram. E Tainá, a gente chegando finalmente também, não queremos prender você no sábado à noite e queremos bater esse papo futuramente, como a gente contou em off também, no presencial, a gente marcar esse Verdade. papo, se reunir, esse pós-pandemia que há de passar, está quase. Sim, sim. E a gente chega, primeiro te agradecer, muito obrigado pelo papo, está sendo muito bacana, eu acho que já gerou diversos pensamentos aqui pra gente, pra galera que tá acompanhando, e eu quero que isso se dissemine aí, porque, o que a gente puder ajudar para divulgar não só o seu trabalho, mas o trabalho de psicólogos de uma forma geral, a psicologia, né, essa Sim, importância sim. que é, a gente tá dentro dessa. E para finalizar, a gente tem 2 perguntinhas aqui, né. A gente normalmente pergunta, a primeira é sobre a pandemia, né, que a gente inseriu aqui na metade dos episódios, porque a gente pensou assim: "Pô, a gente está no meio de uma pandemia, o que que será que nossos convidados mais desejam fazer no pós-pandemia?". Assim, o que que te vem na cabeça? E aí, a gente não passa isso antes para exatamente ver o que vem na sua cabeça. Eu já sei. Saudade de fazer, então pode falar. Olha, eu tenho uma ligação muito forte com a minha família e quando você pergunta, é muito fácil responder essa pergunta, porque eu vejo toda a minha família junto, assim. Ai, que legal. Eu moro na Alemanha, não sei se ele está em Portugal ou na Alemanha agora. Aham. Ele trabalha lá como biólogo, né, faz PhD, enfim. Todo meio do ano para cá, para nos ver, e a gente faz uma mega festa junina. Não que a minha família está sempre junta, tá? Todos os Aham. aniversários a gente faz questão de se juntar. E assim, quando eu falo todo mundo junto, a gente é bastante próximo. E eu Uhum. sinto muito, assim, eu falei a festa junina, assim, por estarmos todos juntos, porque muitas das vezes o meu primo tá, mas online.
E aí, então, quando ele tá aqui, poder abraçar aquela gente, sentir o cheiro deles, sabe? Ah, sim. Eu acho que é isso. Sentir o cheiro da minha família, estar junto com eles, assim. Minha madrinha, meus tios, meus primos, agarrar eles demais, dançar, a gente gosta muito de dançar, então, estar junto com eles, assim, com certeza, é a imagem que vem na minha cabeça. Maravilhoso. E a outra, nós todos tô morrendo de saudade aqui. Essa é uma cena que realmente tanta gente que a gente não vê há tanto tempo, isso é uma coisa que pega muito, mas tá passando. E outra pergunta, Rafinha, que a gente faz também pra galera. A gente pede sempre uma indicação, Tainá, de alguma coisa do seu coração, de dentro do seu coração. E você pode indicar aqui o que você quiser, né? A gente pede essa indicação para os nossos ouvintes e para a galera que acompanha a gente, ter ali uma lembrança da Tainá, de uma coisa que ela gosta de se entreter. E pode ser livro, filme. O pessoal já indicou página de Instagram pra gente, frase motivacional, vídeo no YouTube. Um filme, uma série que você viu que você acha legal para dividir. Não precisa se prender a um também, pode ser vários. Também não Exato. precisa ser algo novo, pode ser um filme que você viu lá quando criança e fala com você até hoje. Manda umas indicações aí, por favor. Vai ficar difícil, porque nomes agora me fogem todos, mas eu diria, assim, que em relação à psicoeducação, que Uhum, você me perfeito. perguntou até sobre essa nova geração que está vindo aí, eu indicaria que as pessoas buscassem informação sobre o que é psicologia, sobre o que são os transtornos mais frequentes aí nessa pandemia, e se você pode seguir, eu vejo muito, a partir do meu até, se vocês olharem lá, né, e Tainá Martins, vocês vão poder ver outros psicólogos. Então, assim, eu costumo colocar lá, e não é em busca de clientes, porque os clientes que vêm são muito naturais, assim, de indicação. Mas lá tem muita informação sobre transtorno psicológico para você poder identificar algo que está acontecendo, para você buscar ajuda, informação sobre como é a terapia, eu dou indicação de livros, de outros psicólogos para seguirem, porque são outras vertentes e outros olhares. Então, eu acho que a minha indicação seria leiam sobre, mesmo que seja um livro de autoajuda, assim, as pessoas são muito críticas em relação à autoajuda, mas a autoajuda traz uma viagem muito boa sobre si também. Exato. Leiam, busquem a psicologia e coloquem a psicologia de forma mais natural na vida de vocês, porque a gente tem muita coisa para dizer. E essa coisa dos psicólogos terem que ir para as redes sociais trouxe isso de bom, que é essa psicoeducação, é toda essa informação à mão. Você não precisa de grande coisa, você não precisa comprar um bom livro de psicologia, né, para estudar teoria. Você pode pegar aquilo já mastigado na rede social. Então, a gente tem muito para dizer, a gente quer dizer. Eu quero mais dizer do que fazer dancinha de TikTok, assim, muito dizer. Então, então, assim, busquem esses psicólogos, tem muita gente boa aí, tá? Eu não consigo agora lembrar nenhum perfil assim de cabeça, Não, mas mas eu siga a sei que Tainá lá que você vai ter É, ótimas dicas. vai no meu e de lá com certeza o Instagram vai indicar outros e aí vocês podem viajar nisso, porque tem, gente, olha, não sei nem o que dizer, tem muita coisa boa, a gente tem muito para dizer e eu fico com essa angústia, né? Eu fico com essa E ânsia de querer acesso dizer. hoje não é mais problema, né, a gente tem muita coisa disponível, né. Eu acho que talvez o problema virou até esse, né, porque é tanta coisa É, que o algoritmo até dificulta às sim. vezes chegar, né. Sim, sim. Mas se você busca um, naturalmente as coisas vão fluindo. Acho que coloca isso de forma mais natural na tua vida. E se vocês têm filhos, gente, ajudem seus filhos aí nesse desenvolvimento, por favor. É muito bom, é experiência própria, sabe? Quanto mais cedo você buscar isso, né? Você buscar se conhecer, menos chances você tem de se colocar em situações de sofrimento, né? Com certeza. Minha Queria indicação é agradecer pelas indicações ótimas, maravilhoso. Agradecer pelo papo, muito obrigado por ter topado, ter participado. essa. Foi muito bom te ouvir, ouvir sua história, a gente fica muito feliz aqui de receber e cada como eu te falei, cada convidado, cada papo é completamente diferente e é uma pecinha nova que vai encaixando aqui, é muito bacana. Antes de passar para você, falar, para o Rafinha também, queria agradecer a todo mundo que passou aqui hoje. Queria pedir desculpa um pouco se minha voz está um pouco fanha, eu estou um pouco congestionado aqui, mas espero que tenha dado para ouvir legal, tudo muito bem. Fiquem à vontade para voltar, que amanhã teremos mais um episódio aqui também no Cabeça Ativa, às 5 horas da tarde. Sigam a gente nas redes sociais, que ajuda bastante. Sigam a Tainá, que isso ajuda muito. O algoritmo não é fácil, a gente sabe, então ajuda lá, dá aquele follow, dá aquela curtida, isso aí ajuda pra caramba quem tá
no corre aí no dia a dia. E mais uma vez, Tainá, só muito obrigado. Vou passar para o Rafa e você pode finalizar para a gente aqui. Agradecer ao chat, agradecer a Tainá que disponibilizou esse tempo com a gente. Maravilhoso o ponto de vista de uma profissional, de uma profissão tão importante hoje em dia e que a gente tem que botar cada vez mais holofote, porque, cara, foi o que a Tainá falou no meio do nosso papo aqui, né? Existem determinados pensamentos que você pode fingir que eles não existem, né? Mas, porra, você deixa de viver tanta coisa se você ignorar determinados pensamentos seus. Você deixa de ver determinadas coisas ruins. Sim, é verdade. Mas você também deixa de ver uma Faz porção de parte. coisa gostosa, né? Cara, eu sou um cara mais ateu, sabe, Tainá? Mais ateu é foda, né? Eu sou um cara Mas ateu. até as É, tendências de ateísmo. eu sou ateu, mas eu entendo que o verdadeiro milagre é a gente estar aqui, né? Tá aqui vivo. E, poxa, Aí. se a gente opta por não viver determinada experiência que está dentro da nossa cabeça, a gente está limitando esse milagre, essa experiência. Então, procurem psicólogos, é muito importante, abre coisas maravilhosas dentro da vida e da cabeça. Você se torna uma versão melhor de você mesmo quando você se conhece melhor. Então, muito obrigado, Itenal, obrigado, Igor. Sigam a gente e lá no Instagram, cabeça.ativa.cast, tem no YouTube Cabeça Ativa, tem o corte do YouTube Tem e Spotify, tem, 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 então tem tudo. Lá no Instagram tem um link com tudo lá, gente. A gente tá exato. tentando entrar em tudo aí. Não tá fácil não, mas estamos entrando. Um beijo a todos e deixo aqui a palavra final com a Tainá. Muito obrigado pela essa passagem de tempo com a gente, Tainá. E pode finalizar, por Valeu, favor. gente, adorei. Adorei, adorei muito. Já quero voltar, já tô doida para voltar. Mas olha, é muito bom falar sobre isso, né? Exatamente porque não se fala muito sobre isso. Mas tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente puder fazer para viver o aqui e agora da melhor maneira possível é válido, porque só existe o futuro porque existe o aqui e agora. Então, viver Uhum, plenamente, né, faz muito bem, é o saudável. sim. Né? Então, vamos buscar saúde, seja ela como for, seja essa busca como for, cada um na sua, mas vamos buscar saúde, né? Vamos buscar viver as relações e a vida do jeito que ela vier, porque como o Rafa falou, né, nem sempre é bom, às vezes é ruim mesmo, mas faz parte. Se entregar para o ruim e saber que isso passa e que virão outras coisas é o que é realmente viver, né, de forma consciente. Então vamos viver de forma consciente, vamos viver o agora e se precisarem de ajuda, contem comigo, né? Eu estou aí para isso. Sigam aí todas as coisas que eles disseram, me sigam também, Por né? favor. A gente está trabalhando para isso. E muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada. Foi muito legal. Prazerzão. É Legal. nosso. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Queria desejar um ótimo sábado para vocês, um ótimo final de noite, um bom final de semana. Quem quiser colar aqui amanhã às 5 horas da tarde, próximo episódio. E até mais. Valeu.